A mensagem de hoje, esse vídeo de hoje, é basicamente isso, uma busca pelo autoconhecimento, uma busca pela verdade do eu interior, né? O eu interior que tem uma sabedoria intuitiva, que tem um conhecimento intuitivo, que tem uma conexão com o universo, uma conexão direta, tá? Isso é algo realmente incrível. Amigos da Era Aquariana, adeptos da astrologia primordial, eu sou Felipe Loureiro Soares, astrólogo, e venho aqui nesse canal, nesse meio, nesse veículo de comunicação, mercurianamente ou mercurialmente, né, trazer o conhecimento astrológico através das minhas experiências com a própria astrologia. Então eu vou estar sempre aqui trazendo realmente tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que verdadeiramente eu consigo transmitir com muito entusiasmo, porque é o que mexeu de fato com a minha parte intelectual, é realmente um conhecimento que mexeu muito com a minha parte emocional também, e não foi num sentido negativo, né? Foi num sentido muito positivo. A astrologia realmente é uma ferramenta incrível de autoconhecimento e é isso que eu quero tratar aqui com vocês hoje. A astrologia é um conhecimento incrível de autoconhecimento. É um conhecimento incrível mesmo. E quando a gente fala isso, parece que é meio que, cara, como é que pode? A astrologia é um conhecimento incrível de autoconhecimento? Sim, é um conhecimento realmente muito necessário nesse momento de transição de era, para que você consiga entender, né, mundialmente, né, tudo que está acontecendo, para que você consiga realmente entender o que acontece dentro de você, para que você consiga realmente entender o que acontece fora de você também. A astrologia tem todas essas respostas, e muitas vezes a gente acredita que essas respostas estão nos livros e que é necessário muitos anos de conhecimento, de estudo, de aprofundamento naquilo, quando na verdade basta que você entenda esses símbolos, porque esses símbolos, os símbolos astrológicos, eles guardam valores mais do que milenares, né? São valores realmente de toda a história, de toda a experiência humana, nesse sentido de evolução, nesse sentido de você realmente ter a percepção de algo que antes você não tinha essa percepção e que agora você tem, e que agora você tem uma ferramenta incrível na sua mão, que é a astrologia. E como que eu posso trazer isso para vocês, para que vocês realmente compreendam, né? Para que você realmente pegue esse conhecimento e aplique na sua vida, no seu dia a dia, né? Bom, eu basicamente me aprofundo nos 7 planetas, né? Eu me aprofundo nos 7 planetas astrológicos, que são o Sol, Mercúrio, Vênus, Lua, Marte, Júpiter e Saturno. Esses são os 7 símbolos que a gente tem que ter total consciência deles na nossa vida, energeticamente, né? E a gente vai estudando isso aqui no canal de forma mais profunda também ao longo, né, desse desenvolvimento incrível que a gente vai fazendo aqui. E uma coisa que eu sempre gosto de salientar a respeito da astrologia primordial, que é a minha forma de fazer a astrologia, é a minha forma realmente de desenvolver esse conhecimento na minha vida e na vida das pessoas que são impactadas pelo meu trabalho, né, pelo meu conhecimento. Eu realmente busco muito levar um pouquinho da minha essência, né, para que as pessoas possam perceber que elas também podem levar muito da essência delas na vida delas, para que haja uma transformação. E é esse o trabalho, esse é o conceito da astrologia primordial, levar realmente uma transformação espiritual para a pessoa, e não somente uma transformação material. A transformação material, ela realmente vai acontecer. A transformação material realmente vai ocorrer na vida da pessoa se ela realmente entender o valor simbólico que a astrologia pode trabalhar na vida da pessoa, né? Então é muito interessante isso, né? E o conceito ou a essência da astrologia primordial é realmente você ter ali um processo, e é isso que eu quero realmente ajudar
te ajudar no processo de autoconhecimento, né, e de desenvolvimento humano para a era aquariana, porque sem entender aquilo que você verdadeiramente é, fica difícil de você saber como que você vai se comportar ou como que você vai, de repente, se desenvolver, né, humanamente nesse momento de transição de era e no novo momento, né, da humanidade. Já tem um ano aí que a gente está vivendo toda essa crise, né, mundial, toda essa coisa, né, de mudança, mas ninguém está entendendo a mudança. As pessoas querem um velho normal, elas não querem um novo normal, porque o novo normal realmente demanda um esforço muito grande para aqueles que estão na zona de conforto, numa zona taurina, vamos colocar assim, numa casa 2 muito densa, né? As pessoas realmente constroem casa 2 na sua vida e essas casa 2 realmente vislumbram ali uma coisa realmente muito, muito material, e essa materialidade muitas vezes faz com que a pessoa não perceba o verdadeiro valor pessoal que ela tem. Isso é mais do que necessário nesse momento de transição de era, ela entendeu o valor pessoal dela, e não o valor material, não o valor financeiro, né? E isso transcende a própria realidade material. No mundo que a gente vive é meio difícil disso ocorrer. Mas com a ferramenta da astrologia em mãos, você consegue fazer isso muito facilmente, muito mais fácil do que seria sem, né, essa realidade astrológica, né? Muito mais fácil, muito mais simples. E o que é realmente essa ferramenta astrológica, né? Você reconhecer os 7 símbolos clássicos dentro de você. E isso é uma coisa que é mais do que importante, é mais do que necessário ter compreensão disso nesse momento, né? E comigo aconteceu basicamente dessa forma. Obviamente que eu não procurei a ordem correta das coisas, mas eu fui realmente desenvolvendo ou procurando a lógica dos símbolos através das coisas que eu precisava resolver dentro de mim e que realmente tinha ali uma certa prioridade. E em um primeiro momento era relacionamento amoroso principalmente, né? Os outros relacionamentos, familiar, profissional, os de amizade também precisava realmente de um conserto, né? Mas o que estava ali gritando mesmo era o relacionamento amoroso e acabava meio que interferindo também nas relações fraternas, que eu considero que são as relações familiares e de amigos, né? E realmente as relações amorosas atrapalhavam muito as outras relações, então isso era uma prioridade para mim. A única coisa que realmente não era tão afetada assim na minha vida era a relação profissional, porque eu estava mergulhado num meio, né, nesse período da minha vida onde eu percebi que eu precisava realmente me conhecer, né? Eu estava num meio onde eu realmente amava o que eu fazia, eu gostava muito de trabalhar com o que eu trabalhava, né? Para quem não me conhece bem, né, eu trabalhei durante 14 anos no mundo corporativo, como produtor audiovisual, né, trabalhando com produção audiovisual, e eu gostava muito de fazer isso, né, tanto é que hoje eu continuo fazendo isso aqui no meu canal, aqui transmitindo as informações para vocês, eu continuo fazendo esse trabalho acontecer, e isso é algo realmente incrível. Por quê? Porque eu realmente consigo juntar todo o conhecimento que eu tive ao longo de 14 anos, né, e todo o conhecimento que eu fui captando paralelamente, né, através das coisas que realmente implicavam, né, numa sucessão de relações amorosas que eu acabei tendo, né? Então eu buscava esse conhecimento paralelamente, e esse conhecimento ficou muito forte em mim e ressoava muito com a minha essência, que era uma coisa que eu realmente fazia, né, desde muito tempo, desde bem jovem ali, né, no caso pré-adolescente, vamos colocar assim, que era me meter nas aventuras do amor, das paixões e tal, essa coisa toda, e isso me fazia eu realmente ter uma percepção diferenciada das situações, porém eu não conseguia, devido a uma ansiedade, aplicar essa essência ou essa intuição toda na minha vida, no meu próprio relacionamento. Então eu precisava realmente priorizar esse conserto em mim, não um conserto físico, mas um conserto espiritual, né? A princípio eu achava que era psicológico, porque eu era muito cético, não acreditava tanto na astrologia, mas as coisas foram me conduzindo para a astrologia, assim como eu falei, né, no vídeo sobre a astrologia primordial, que
a astrologia me encontrou, né? Eu não estava procurando a astrologia, mas ela realmente estava me procurando, e quando algo maior nos procura, a gente acaba sendo conduzido para encontrar esse algo maior, e foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Priorizando as questões ali da relação amorosa, né? Eu fui procurar, né, tudo que estava à disposição ali, né, nas livrarias, livro de autoajuda, inteligência emocional, né? Porém, eu tinha uma queda maior, né, por ler livros de história. Então, os livros de história mesmo da humanidade, né, eles meio que me desviavam, né, da minha prioridade, né? Então, sempre que eu estava numa livraria, eu ia para o livro de história, eu ia para o livro de divulgação científica, de cosmo, de universo, eu ia para esse tipo de leitura, para você ver, né? Eu tinha uma prioridade, né, que era resolver as minhas relações, mas só que uma coisa me jogava para um outro lado, né? Me jogava para um outro lado, e que esse outro lado parecia ser um atalho, não parecia ser necessariamente algo ali que iria me tirar totalmente da minha prioridade, mas era um atalho, né? E se eu mergulhasse fundo na questão da inteligência emocional, da psicologia, né, dessa coisa da autoajuda, talvez eu teria me perdido nisso e não teria conseguido me consertar da maneira adequada, ou da maneira que realmente é a maneira que eu, como essência, estava ali preparado, né, para poder realmente me consertar. Então eu fui mergulhando nesse conhecimento, eu fui realmente me percebendo, e através dessa autopercepção eu fui vendo que eu estava muito envolvido com as questões do universo, com as questões da própria humanidade no sentido social. Obviamente que eu não virei um sociólogo, não virei um astrofísico, não virei um cientista convencional, mas virei um cientista alternativo, vamos colocar assim, um ser humano que realmente ama, que tem um amor muito grande, uma paixão muito grande em ter o entendimento da vida, e essa, vamos colocar assim, é a maior ferramenta que o ser humano pode ter, né? O amor, a paixão por um determinado conhecimento, por um determinado saber, e você realmente aplicando esse amor, essa paixão a um determinado conhecimento, a um determinado saber, você se torna sim um filósofo. Não precisa necessariamente você entrar numa faculdade de filosofia e pegar um diploma para ser um filósofo, não tem nada de errado em fazer isso, mas eu acredito que não é necessário que você faça isso, né? Você pode sim se tornar aquilo que você deseja, da maneira que você deseja, e realmente alcançar esse objetivo. E como eu já dizia, né, parecia que alguma coisa estava me desviando desse caminho de autoajuda, de busca através de livros de autoajuda, de psicólogos incríveis, e me colocou num caminho do eu interior, né, do meu eu mesmo, né, de um caminho onde a minha essência já estava ali, né? A minha realidade astrológica solar, vamos colocar assim, né? Porque quando você começa a fazer as leituras de forma solta, sem que um mestre, um professor na faculdade ou na escola diga que você tem que ler aquilo, mas simplesmente porque você foi lá na livraria e intuitivamente você escolheu aquele livro, né? Ou seja, o seu Mercúrio estava pedindo por aquele conhecimento, e a sua Lua intuitivamente te guiou até ali, e a sua Vênus fez com que você verdadeiramente vislumbrasse a estética perfeita da capa de um determinado livro que entrava em consonância com o seu coração, e você realmente suspira, né, quando encontra essa realidade ali, né, numa livraria, numa biblioteca, ou até mesmo zapeando ali, né, a plataforma de streaming de vídeos, né, e você vai encontrando documentários, e assim foi o meu processo. O meu processo foi dessa forma, eu querendo resolver a minha questão de relacionamento, e o universo foi me conduzindo para um outro lugar, mas um outro lugar que tinha a resposta para essa prioridade. Quando a gente prioriza alguma coisa, o universo vai conduzir a gente para essa solução, nos dando uma resolução que de fato está ligada à nossa essência, e não aquilo que os outros querem te impor. Uma vez que você pega uma quantidade de livros que estão de acordo com aquilo que você gosta de ler, de acordo com aquilo que você gosta de entreter a sua mente,
né, e que isso realmente te faça bem, né, não vá te levar a caminhos, né, tortuosos ou hedonistas ou luxuriosos, né, enfim, trazendo um tipo de pensamento que é tóxico, né? Que é tóxico para nossa mente, né? Quando você realmente vai escolhendo intuitivamente toda essa realidade, né? Daquilo que você realmente gosta de entreter a sua mente, o universo vai te conduzindo, né? Porque você está usando a sua intuição. A sua intuição nada mais é do que a forma, ou a ferramenta ou o instrumento que o universo tem de se comunicar diretamente com a sua mente consciente. Quando a gente é intuitivo, quando a gente trabalha a nossa intuição, é basicamente isso que acontece. A gente basicamente transforma a nossa verdadeira identidade, né, numa realidade que se manifesta constantemente e há de infinito. É muito importante que a gente tome consciência dessa realidade justamente para que a gente possa experimentar o melhor que o mundo pode nos dar. E isso é algo que eu verdadeiramente acho incrível, né? O universo me conduzindo para uma realidade onde eu estava esperando ter ali uma solução para as questões amorosas, né? Para eu entender. E eu realmente, nessa época onde eu era muito cético, eu fui sendo conduzido pelo próprio universo, fui sendo conduzido por leituras, a história da humanidade, a história do universo, como que o universo foi feito, e tudo isso já ia construindo na minha mente realmente algo que era muito necessário de se entender e que a gente não consegue entender se a gente for pelos caminhos do ego, né? É muito importante que a gente tenha consciência do que é o nosso ego, o que é a nossa essência, o que é a nossa alma, o que é realmente toda essa realidade, né? E é muito importante para quem está querendo entrar no mundo da astrologia agora, não entre de cabeça, mas entre de cabeça, né? O que eu quero dizer com isso é que a pessoa precisa procurar ter uma visão de mundo, porque a astrologia por si só, ela acaba sendo enfadonha, ela acaba sendo uma coisa meio que abstrata, uma coisa fantasiosa, uma coisa que não tem uma palpabilidade, que você não consegue de fato entender. Você segue os símbolos, você consegue de repente trabalhar com isso, mas você tem uma limitação no entendimento. Mas quando você busca o autoconhecimento de uma forma genuína, quando você busca o conhecimento de como que as coisas acontecem no universo, de como o universo funciona, aí você consegue entender que a astrologia é a mãe de todas as ciências. E eu fui conduzido a isso. No momento em que eu lia sobre a história da humanidade, a primeira relação que o homem fazia com o cosmos, com as estrelas, era através da astrologia, e não necessariamente através da astronomia. Em um determinado momento, os conhecimentos foram evoluindo, né? A exatidão das coisas foi ganhando uma forma precisa, né? E houve ali a separação, né? A astrologia, o estudo das estrelas, como influência no psicológico humano e na sociedade e na natureza como um todo, ficou, né, realmente responsável por isso, e a astronomia ficou responsável, né, pela posição precisa dos corpos celestes, né? Então, quando você separa assim, sem visão de mundo, sem entendimento disso, você acha que realmente ou é uma coisa ou é outra. Quando na verdade, quando você tem a visão de mundo, você encaixa as duas coisas e você realmente consegue perceber o quão importante é ter visão de mundo. Visão de mundo é o que salva muitos seres humanos da ignorância. Visão de mundo é o que salva muitos seres humanos de um relacionamento tóxico. Visão de mundo é o que salva muitos seres humanos da escravidão, né? Ou seja, os seres humanos, eles escapam dessa realidade nociva que a frequência densa do mundo tem, né? Fiquei aqui com escravizão na cabeça, né? Mas a escravização do ser humano que se dá pela alma atualmente, né? Antigamente era dada pela força física mesmo, e hoje em dia, com todo o direito que o ser humano tem de liberdade, a única forma que eles encontraram de realmente ter a nossa mão de obra de forma forçosa, de uma maneira obrigatória ali, é através da falta de conhecimento ou da falta de autoconhecimento que o ser humano tem em si mesmo, porque quando há conhecimento, o ser humano percebe que ele tem total liberdade de tudo.
né? E através da astrologia a gente consegue perceber isso tudo, né? É muito incrível. E quando a gente percebe isso tudo, a gente vê que os 7 corpos são exatamente as 7 consciências planetárias que existem, né? E o que são os 7 corpos? Em um outro vídeo a gente vai falar mais profundamente disso, né? Porque é muito necessário ter uma compreensão dos 7 corpos sutis do ser humano, que são os 7 chakras, né? Os 7 corpos são os 7 chakras, e os 7 chakras, eles criam uma consonância com os 7 planetas, que são 7 consciências planetárias, né? Consciências cósmicas, né? Que realmente elas estão ali rodando ao redor do Sol, né? Orbitando a estrela principal do nosso sistema, e ela de fato cria uma convergência energética que ressoa no nosso corpo físico, né? E nos nossos 7 corpos sutis também, né? Então isso é muito importante de se entender, de tomar consciência disso, justamente para que a gente possa ter o domínio da nossa própria energia, ter o domínio da nossa própria alma, ter o domínio da nossa própria vida e não ficar dependente das coisas que estão, né, de fato nos aprisionando psicologicamente, espiritualmente, muitas vezes, e emocionalmente. Muitas pessoas acabam acreditando que não vão conseguir ter alguém na vida, muitas pessoas acabam acreditando que não vão conseguir ter um emprego dos sonhos ou que não vai conseguir ter a vida dos sonhos. Muitas pessoas pensam dessa forma, de uma maneira pessimista. Eu já adianto que essa forma pessimista de se pensar é uma característica de pessoas que têm um Júpiter mal trabalhado. E o que é Júpiter? Júpiter é a capacidade expansiva que a pessoa tem de abrir a sua mente, de buscar sabedoria, né? Ela acredita que a sabedoria é exatamente aquilo que está, né, nos veículos, né? E não é só isso, né? Não é só isso, tem muito mais. Aquilo ali é só uma parte. É só uma parte, existe muita sabedoria ali, existe realmente uma realidade muito importante de ser consumida ali, mas não uma realidade que vai conduzir a sua vida. Não pode. A única pessoa que pode conduzir a sua vida é você mesmo. E na astrologia, você usando a astrologia como ferramenta de autoconhecimento, você vai perceber profundamente quais são as suas características em potencial, quais são as suas habilidades em potencial, quais são realmente as energias que estão em você e que podem te conduzir a uma realidade muito mais elevada. E quando você é conduzido para uma realidade muito mais elevada, eu estou falando aqui de espiritualidade mesmo, você basicamente resolve todas as outras questões da sua vida. Você resolve a questão do dinheiro, você resolve a questão do relacionamento, você resolve a questão do poder, né? E que poder é esse que você resolve? Você poder realmente fazer aquilo que você deseja da sua vida, né? Você ter liberdade geográfica, ter liberdade de tempo, de rotina, ter liberdade financeira. Isso é basicamente realidades que dificilmente você vai encontrar por aí, né? Mais facilmente você vai encontrar em você mesmo. Quando você olha para você, você vê todos esses desejos, mas quando você olha para fora, você não consegue enxergá-los. Por quê? Porque o lado de fora está dominando o seu lado de dentro, dizendo para você que isso não é possível. O lado de fora falando que isso não é possível, quando na verdade quem experimenta o lado de fora é o que está do lado de dentro, é a sua essência junto com a sua alma, junto com o seu ego. E quando você entende isso tudo, você percebe que o lado de fora não tem domínio sobre você. E é você que consegue criar a sua realidade de acordo com aquilo que você quer e de acordo com aquilo que é íntegro. Isso é o mais importante, a integridade. Integridade é uma relação muito justa entre Saturno, que é a severidade extrema, né, que é limite, e Júpiter, que é a expansão, que é a liberdade, que é a sabedoria. Quando você junta essas duas simbologias, esses dois símbolos, essas duas consciências astrológicas, planetárias, ou até mesmo no sentido de correspondência com os nossos chakras, quando você junta Júpiter, liberdade, sabedoria, com Saturno, né, disciplina, responsabilidade e limite, você consegue alcançar algo maior na sua vida, você consegue realmente ser livre. Você consegue, porque ao mesmo tempo que Saturno dá o limite e Júpiter tem a expansão,
Júpiter, com a sabedoria, sabe barganhar, né, o limite ali, né, da sua liberdade, sabe barganhar, porque você já entende que para você ser livre é necessário ter sabedoria. E para você ter sabedoria é necessário você ser disciplinado na busca por conhecimento íntegro. Esses dois, Júpiter e Saturno, trazem a integridade do ser humano. Esses dois são fundamentais no processo de transição de era, e vamos aproveitar que Júpiter e Saturno estão juntos, né, na constelação de Aquário, e eles trazem pra gente essa energia íntegra, essa energia realmente fantástica de desenvolvimento pessoal e de desenvolvimento humano para a era aquariana. O autoconhecimento é uma realidade que você busca através de Mercúrio, e é uma realidade que você precisa entender através da Lua, através de Vênus, né? Vênus falando ali o que você está atraindo para sua vida, e a Lua falando ali aquilo que você está sentindo sobre aquilo que você atrai para sua vida, o que você está sentindo a respeito daquilo que você emana para o universo. O que você está emanando para o universo? Isso é muito importante de se entender. A mensagem de hoje, esse vídeo de hoje, é basicamente isso, uma busca pelo autoconhecimento, uma busca pela verdade do eu interior, né? O eu interior que tem uma sabedoria intuitiva, que tem um conhecimento intuitivo, que tem uma conexão com o universo, uma conexão direta, tá? Isso é algo realmente incrível. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre astrologia, então se inscreve aí no canal, deixa um comentário, ativa o sininho também, que é para você não perder, né, a notificação sobre o próximo vídeo, e eu vou esperar vocês aqui, tá? Então, até o próximo. Eu desejo a todos muita sabedoria nessa busca por conhecimento.